Oi, oi, garotos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Leituras Guiadas para aprender e praticar seu português. Hoje vamos ler os capítulos 5 ao 9 do maravilhoso livro O Pequeno Príncipe. Se você ainda não acompanhou a leitura dos episódios 1 ao 4, então eu vou deixar por aqui o link para que você possa ir escutar essa parte prévia e depois volta aqui para continuar lendo e aprendendo e praticando seu português. Gente, para este segundo episódio, eu encontrei muitas palavras e expressões novas. Aqui vou dar as que eu acho que são talvez mais frequentes ou que seriam mais importantes na leitura destes capítulos, mas na descrição eu vou deixar a lista completa de todas essas expressões que eu marquei como talvez um pouco estranhas ou desconhecidas. Então, as palavras desconhecidas mais importantes para este episódio são as seguintes. A palavra baobás. Baobás são árvores africanas que hoje também se cultivam em outras regiões de clima ameno, mas a característica mais importante é que seu tronco pode alcançar de 9 a 15 metros de diâmetro. Poucas árvores têm um tronco tão grosso. A palavra semente. Semente é o grão ou a parte do fruto que é próprio para a sua reprodução. Então, por exemplo, se você tem sementes de maçã, são aquelas coisinhas que se você planta, então depois vai ter uma árvore de maçã. Temos a palavra tenro, que significa que tem pouco tempo, que é recente, que não é muito velho, ou também poderia ser jovem. No texto, por exemplo, vocês vão escutar a expressão tenra idade. Significa que é pouca idade, se refere a uma pessoa que é muito jovem. Depois temos a expressão pôr do sol. Gente, um dos meus cenários favoritos do mundo. Amo o pôr do sol. O pôr do sol é aquele momento no decorrer do dia em que o sol deixa de aparecer no horizonte. Também se conhece como ocaso ou entardecer. Depois temos a palavra parafuso. Parafuso é uma peça de metal com uma ponta torcida que serve para juntar coisas, como madeira ou metal. Temos também a palavra birra. Birra se refere a um tipo de comportamento que é teimoso ou irritado. Geralmente quando alguém insiste em algo de forma infantil ou irracional. Sabe aquelas crianças pequenininhas que ficam, que eu quero isso porque sim. E isso é fazer birra, tá? Também temos a palavra zangado. Uma pessoa que está zangada, uma pessoa que está irritada, brava ou aborrecida com algo ou com alguém. Porque você está zangado comigo, o que eu fiz de errado? Também temos a palavra relva, que pode ser simplesmente um sinônimo de grama. Vamos fazer um piquenique, todo mundo vai sentar na relva, todo mundo vai sentar na grama. Temos a palavra bocejar. É o ato de abrir a boca involuntariamente para inspirar ar profundamente. Geralmente quando estamos com sono, tédio ou cansaço. Temos a palavra redoma, que é uma estrutura de vidro ou de outro material transparente usada para proteger ou cobrir algo. Temos a palavra vulcão. No texto vamos escutar o plural vulcões, que é uma montanha que solta fogo, lava e fumaça, porque tem um buraco ligado ao interior da terra. Depois temos a palavra derradeiro, ou derradeira, que significa último, ou seja, final, que vem por último em uma sequência. Por exemplo, se eu dizer o derradeiro dia, é porque é o último dia. Ou a derradeira semana, a última semana de alguma sequência, tá? E por último, temos a palavra doido. Doido é alguém que perdeu o juízo, tá louco. Você é doido? O que você está falando essas coisas malucas? Você tá doido. Pronto, meninos, vamos lá com a leitura dos nossos episódios número 5
ao número 9. Boa leitura! Capítulo 5. Durante as nossas conversas, cada dia que passava, eu ficava sabendo alguma coisa mais sobre o asteroide B612, a partida do príncipe e as peripécias da sua viagem. As informações chegavam espaçadamente e sem ordem, conforme lhe vinham à lembrança. Foi assim que eu soube, no terceiro dia, da catástrofe dos baobás. Desta vez ainda é ao cordeirinho que devo agradecer, pois o pequeno príncipe me perguntou de repente, como que assaltado de uma grave dúvida: é verdade que o cordeirinho come pequenos arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Eu não atinava como podia ser tão importante que o cordeirinho comesse pequenos arbustos, mas o príncipe acrescentou: quer dizer então que ele também come baobás? Observei ao príncipe que baobás não eram pequenos arbustos, mas pelo contrário, árvores grandes como castelos, e mesmo que ele levasse um bando inteiro de elefantes, nem todo o bando comeria um único baobá. A ideia do bando de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Teríamos de colocá-los uns em cima dos outros, disse ele. Mas fez uma sábia observação. Antes de se tornarem tão grandes, os baobás começam por ser pequenos. É a pura verdade, disse eu, mas por que queres que o cordeirinho coma os pequenos baobás? Ele foi logo dizendo: ora, como se eu estivesse a falar de uma coisa evidente por si mesma, e fui obrigado a fazer um grande esforço mental para resolver esse problema sem auxílio de ninguém. Como vinha a compreender, havia no pequeno planeta do príncipe, como em todos os planetas, boas e más plantas. Por conseguinte, havia boas sementes de boas plantas e más sementes de más plantas. Mas as sementes a gente não as pode ver. Dormem profundamente na escuridão do interior da terra, até que alguma dentre elas sente desejos de acordar. Então a pequenina semente espreguiça-se, estira-se e começa, timidamente a princípio, a alongar um encantador brotinho inofensivamente erguido para o sol. Se trata-se apenas do broto de um rabanete ou de uma roseira, pode-se deixar que ele cresça onde bem quiser. Mas quando é uma planta daninha, devemos destruí-la o mais cedo possível, no mesmo instante em que a reconhecermos. E eis que havia algumas terríveis sementes no planeta em que morava o pequeno príncipe, e estas eram as sementes de baobá. O solo daquele planeta estava infestado delas. O baobá é uma coisa de que nunca mais a gente se pode livrar, se não o faz enquanto é tempo. Alastra-se sobre um planeta inteiro, atravessa-o com as suas raízes, e se o planeta é muito pequeno e os baobás são muitos, eles podem arrebentá-lo em 1000 pedaços. É uma questão de disciplina, dizia-me o pequeno príncipe. Logo que a gente faz a própria toalete de manhã, então é tempo de fazer também a do nosso planeta, com o maior cuidado. Deve-se arrancar regularmente todos os baobás, no momento exato em que podem ser distinguidos das roseiras com que se parecem tanto na sua tenra idade. É um trabalho bastante aborrecido, acrescentou o pequeno príncipe, mas muito fácil. E uma vez ele me disse: você deve fazer um lindo desenho para que as crianças de seu planeta possam ver exatamente como é a coisa. Algumas vezes, acrescentou, não há perigo em deixar o trabalho para outro dia, mas quando se trata de baobás, isso significa sempre uma catástrofe. Eu sei de um planeta que era habitado por um sujeito preguiçoso. Ele não deu importância a 3 plantinhas.
De acordo com a descrição do Pequeno Príncipe, eu fiz um desenho do tal planeta. Não gosto de assumir atitudes de moralista, mas é tão pouco conhecido o perigo dos baobás e são tão grandes os riscos que corre a pessoa que acaso se perder em algum asteroide, que desta vez resolvo sair da minha reserva. Crianças, aviso eu agora, cuidado com os baobás. Meus amigos, como eu próprio, já estivemos por muito tempo a acotovelar tal perigo sem o sabermos, e foi por eles que trabalhei tanto neste desenho. A lição que lhes dou agora bem vale o trabalho que me custou. Talvez vocês me perguntem por que não há outros desenhos neste livro tão bons e sugestivos como esse dos baobás? A resposta é simples. Bem que eu tentei, mas com os outros desenhos não fui bem sucedido. Quando fiz o desenho do baobá, eu era erguido acima de mim mesmo pela inspiradora força da urgente necessidade. Capítulo número 6. Oh, meu príncipezinho, pouco a pouco fui conhecendo os segredos da tua triste vidinha. Por muito tempo, a tua única distração foi o calmo prazer de contemplar o pôr do sol. Soube esse novo detalhe na manhã do quarto dia, quando tu me disseste: eu gosto muito do pôr do sol. Venha, vamos ver um pôr do sol agora. Mas temos de esperar, disse eu. Esperar? Esperar o quê? O pôr do sol? Devemos esperar até que seja tempo. No primeiro instante, pareceste muito espantado. Depois sorriste para ti mesmo e disseste: sempre me parece que estou em casa. Assim é. Todos sabem que quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol se está deitando na França. Se se pudesse voar para a França em um minuto, podia-se ver um pôr do sol logo depois de meia-noite. Infelizmente, a França fica demasiado longe para isso. Mas no teu pequeno planeta, meu pequeno príncipe, tu apenas necessitas mover um pouco a cadeira. Podes ver o dia terminar e o pôr do sol cair quando quiseres. Um dia tu me disseste: eu vi o pôr do sol 44 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: você sabe, a gente gosta do pôr do sol quando está triste. Estavas muito triste então? Perguntei, no dia em que viste o pôr do sol 44 vezes. Mas o pequeno príncipe não respondeu. Capítulo número 8. No quinto dia, de novo, como sempre, tudo devo ao cordeirinho, foi-me revelado o segredo da vida do pequeno príncipe. De repente, sem nada que o levasse a isso, e como se a pergunta tivesse brotado de uma longa e silenciosa meditação sobre o seu problema, ele perguntou: um cordeiro, se come pequenos arbustos, também pode comer flores, não? Um cordeiro, respondi, come tudo o que encontra a seu alcance. Até as flores que têm espinhos? Até as flores que têm espinhos. E então para que servem os espinhos? Eu não sabia. Naquele momento eu estava muito ocupado com o parafuso que trancara no meu motor. Estava muito aflito, pois compreendera que o desarranjo do meu aparelho era extremamente grave. E restava-me tão pouca água que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe nunca desistia de uma pergunta. Eu estava às voltas com o maldito parafuso e respondi a primeira coisa que me veio à cabeça. Os espinhos não servem para nada. As flores têm espinhos, por birra. Oh! Houve um momento de completo silêncio. Depois, o pequeno príncipe voltou-se de súbito para mim com um ar ressentido.
Não acredito. As flores são criaturas débeis, são ingênuas, garantem-se o melhor que podem e acreditam que os seus espinhos são terríveis ferrões. Não respondi. Naquele instante, eu estava dizendo para os meus botões: se esse parafuso teima em não torcer, eu meto-lhe um martelo. De novo, o príncipe interrompeu os meus pensamentos. E você realmente acredita que as flores... Oh, não! Exclamei. Não, não e não. Respondi a primeira coisa que me veio à cabeça. Não vês que eu estou muito ocupado com coisas de importância? Ele fitou-me pasmado. Coisas de importância. E o pequeno príncipe olhava para mim tal como eu ali me achava, com o martelo na mão, os dedos negros de graxa, inclinado sobre um objeto que lhe parecia extremamente feio. Você fala exatamente como gente grande. Tais palavras me envergonharam um pouco, mas ele continuou implacavelmente. Você mistura tudo, confunde tudo. O príncipe estava realmente muito zangado. Sacudiu os anéis dourados de seus cabelos. Conheço um planeta onde há o senhor de cara vermelha. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez mais nada em sua vida a não ser somar, somar, somar. E todo dia ele repete exatamente como você. Eu estava muito ocupado com coisas de importância. E fica todo inchado de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo. O pequeno príncipe estava agora branco de cólera. Por milhões de anos as flores têm criado espinhos. Por milhões de anos os cordeiros têm comido flores da mesma forma. E não tem importância, então, saber por que motivo as flores passam tanto trabalho para criar espinhos, e espinhos que não servem para coisa alguma. Pois isso não é mais importante do que as somas de um senhor de cara vermelha. E se eu conheço, aqui, uma flor que é única no universo, que não cresce em mais nenhuma parte, a não ser no meu planeta, mas que um cordeirinho pode destruir numa só dentada qualquer manhã, sem ao menos saber o que está fazendo? Oh, e você ainda pensa que isso não tem importância? Sua face passou do branco para o vermelho, e ele continuou. Se a gente ama uma flor da qual cresce apenas um simples botão por todos esses milhões e milhões de estrelas, basta que a gente olhe para o céu para sentir-se feliz? Pode-se dizer, em alguma parte, lá está a minha flor. Mas se o cordeiro come a flor, em um momento todas as estrelas escurecerão? E você ainda pensa que isto não tem importância? Ele não pôde dizer nada mais. Suas palavras foram interrompidas pelos soluços. A noite havia descido. Eu deixara cair meus instrumentos de mão. Que importância tinha agora o meu martelo, o meu parafuso, ou a sede, ou a morte? Em um astro, em meu planeta, no meu planeta, a Terra, havia um pequeno príncipe a ser consolado. Tomei-o em meus braços, embalei-o e disse-lhe: a flor que tu amas não está em perigo. Eu desenharei um abrigo para a tua flor. Eu não sabia o que lhe dizer. Sentia-me grosseiro e desastrado. Não sabia como, nem por onde, chegar a ter sua confiança. E tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo número 8. Logo fiquei conhecendo melhor aquela flor. No planeta do Pequeno Príncipe, as flores sempre haviam sido muito simples. Tinham somente um correr de pétalas.
não tomavam lugar, não incomodavam ninguém. Certa manhã apareciam na relva e à noite, calmamente, emurcheciam. Mas um dia, de uma semente trazida não se sabe de onde, surgiu uma flor diferente. E o príncipe vigiava cuidadosamente aquele novo broto que não se parecia com nenhuma das outras vegetações do seu planeta. Bem podia ser uma nova espécie de baobá. Mas o caule logo parou de crescer e começou a preparar-se para produzir uma flor. O pequeno príncipe, que estava presente quando começou a formar-se um pesado botão, sentiu logo que uma aparição miraculosa deveria surgir dali. Mas a flor, no abrigo do seu quarto verde, não parecia dar por fim dos seus preparativos de beleza. Escolhia as cores com maior cuidado, vestia-se lentamente, ajeitava-se as pétalas, uma por uma. Não desejava sair para o mundo toda amarfanhada, como as popoulas do campo. Era somente no supremo esplendor da sua beleza que ela desejava aparecer. Oh, sim! Ela era uma faceira criatura, e os seus misteriosos atavios duraram dias e dias. Até que um dia, exatamente ao nascer do sol, ela se mostrou de súbito. E depois de fazer tudo isso com cuidadosa precisão, bocejou e disse: acabo de acordar. Peço-lhes desculpas, as minhas pétalas estão todas desarranjadas. Mas o pequeno príncipe não pôde ocultar a sua admiração. Oh, como tu és linda! Pois no sol, respondeu a flor suavemente, e nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe podia ver com toda a facilidade que ela não era modesta, mas que viva, que perturbadora ela era. Penso que está na hora de tomar alguma coisa, disse a flor um instante mais tarde. Se você quiser e ter a vontade. E o pequeno príncipe, completamente vexado, foi buscar um regador com água fresca e assim atendeu ao desejo da flor. E assim começou ela a atormentá-lo com sua vaidade, o que, para ser sincero, era um pouco difícil de suportar. Um dia, por exemplo, quando estava falando de seus 4 espinhos, disse ao pequeno príncipe: que venham os tigres com as suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetou o pequeno príncipe. E além disso, os tigres não comem plantas. Eu não sou uma simples planta, replicou a flor com doçura. Desculpe-me. E depois, não tenho medo de tigres, continuou ela, mas tenho horror a golpes de vento. Suponho que você tenha aí um biombo para mim. Horror a golpes de vento. Que má sorte para uma flor, observou o pequeno príncipe. E acrescentou consigo mesmo: essa flor é uma criatura muito complexa. À noite, quero que você me ponha debaixo de uma redoma. Faz muito frio neste seu planeta, no lugar de onde eu vim. Mas calou-se nesse ponto, tinha vindo sob a forma de semente e não poderia lembrar-se coisa alguma de quaisquer outros mundos. Embaraçada por se haver deixado apanhar em tão ingênua mentira, ela tossiu 2 ou 3 vezes para deixar o pequeno príncipe mal colocado. E a redoma? Pois eu ia justamente buscá-la quando você começou a falar. Então ela forçou a tosse um pouco mais, para que assim mesmo ele ainda se considerasse culpado. E o pequeno príncipe, que não podia deixar de trazer-lhe o seu amor, logo começou a duvidar dela. Tinha tomado a sério palavras que eram sem importância, e isso o tornara muito infeliz. Eu não devia ter lhe dado ouvidos, confessou-me ele um dia. Nunca se deve escutar as flores.
A gente deve simplesmente olhá-las e respirar o seu perfume. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu não sabia apreciá-la em toda a sua graça. Essa história das garras que tanto me aborreceu devia apenas encher o meu coração de ternura e piedade. E ele continuou as suas confidências. A verdade é que eu não sabia compreender coisa alguma. Devia levar em consideração os fatos e não apenas as palavras. Ela derramou o seu perfume e a sua irradiação sobre mim. Eu nunca devia ter fugido dela. Devia ter descoberto todo o afeto que havia por trás de seus pequenas estratagemas. As flores são tão sem consistência, mas eu era demasiado jovem para saber amá-la. Capítulo 9. Creio que para fugir, ele se aproveitara da migração de um bando de pássaros selvagens. Na manhã da partida, pôs em perfeita ordem o seu planeta. Limpou cuidadosamente os vulcões ativos. Ele possuía 2 vulcões ativos que eram muito convenientes para cozinhar o seu almoço. Tinha também um vulcão que estava extinto, mas como ele dizia, a gente nunca sabe. Assim, limpou também o vulcão extinto. Quando estão bem limpos, os vulcões ardem lenta e seguramente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como os incêndios na lareira. No planeta que habitamos, somos naturalmente muito pequenos para limpar os nossos vulcões. Por isso é que eles não deixam nunca de incomodar-nos. O pequeno príncipe também cortou, com certo desânimo, os últimos rebentos dos baobás. Tencionava nunca mais voltar. Mas naquela derradeira manhã, todos esses pequenos trabalhos familiares lhe pareciam muito preciosos. E quando regava a flor pela última vez e preparava-se para colocar sobre ela a redoma de vidro, reconheceu que estava quase a chorar. Adeus, disse ele à flor, mas esta não respondeu. Adeus, disse ele de novo. A flor tossiu, mas não foi porque estivesse resfriada. Eu tenho sido uma tola, disse ela afinal. Perdoa-me, trata de ser feliz. Ele estava surpreendido com aquela ausência de queixas e ali ficou desnorteado com a redoma suspensa no ar. Não compreendia aquela calma doçura. Naturalmente que eu te amo, lhe disse a flor. Sou culpada de não teres descoberto isso. Não tem importância, mas tu foste tão doido como eu. Trata de ser feliz. Larga essa redoma, não a quero mais. Mas o vento? O meu resfriado não é tão forte assim. A fresca da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os animais? Bem, eu terei de suportar a presença de 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são muito bonitas. E, a não ser as borboletas e as lagartas, quem virá visitar-me? Tu estarás muito longe. Quanto aos animais grandes, absolutamente não me assustam. Eu tenho as minhas garras. E ingenuamente mostrou os seus 4 espinhos. Depois acrescentou: deixa de excitações. Já resolveste ir? Vai agora. Pois não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito altiva. Muito bem, garotos, obrigada por me acompanharem nesse segundo episódio de Leituras Guiadas para aprender e praticar seu português. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixe um joinha, compartilhe com outras pessoas que também estão aprendendo ou praticando português e nos vemos no seguinte episódio. Um abraço!